Classificação e subclassificação. O que é isso, professor? Bom, nós vimos que a instrução CVM 555 é aquela que define, né, estrutura toda essa parte de fundo de investimentos. Então é através dela que os fundos são classificados em 4 classes, que são renda fixa, ações, multimercado e cambial. Então, essa é a classificação padrão. Então a CVM, né, você já viu que ele é o xerife do mercado de capitais e ele instituiu então a instrução CVM 555 para dar essa estrutura para o mercado, principalmente em relação a fundos de investimento. Então, vamos entender um pouquinho a classificação de cada classe. A começar por renda fixa. Bom, para ser considerado um fundo de renda fixa, um fundo tem que aplicar no mínimo, está vendo ali, ó, ao menos ou no mínimo é a mesma coisa, 80% do patrimônio líquido, você já entendeu o que é patrimônio líquido, do fundo, tem que ser investido em títulos públicos federais ou títulos privados que estão expostos às taxas de juros pré-fixadas ou pós-fixadas. Quais são os tipos de pós aí, normalmente? Selic ou DI. Mas também podem estar indexadas aos índices de preços, como IPCA e IGPM. O mais comum é o IPCA, tá? Em renda fixa, como eu já falei, mais uma vez vou falar, dá ênfase agora, é permitido a utilização de derivativos para fins de proteção. É utilizado em momentos de volatilidade ou quando se procura trazer um ganho, né, um pequeno ganho a mais ali para poder entregar o objetivo proposto, ok? Então vamos lá, mais uma vez sobre renda fixa. Imaginamos que um fundo, para ser considerado renda fixa, ele tem um PL ali de 100 milhões. Como ele vai ser considerado um fundo de renda fixa? Se ele aplicar ao menos, pelo menos, 80 milhões em títulos públicos federais ou títulos privados com risco semelhante aos títulos públicos federais, tá? Podem ser do tipo pré-fixado, pós-fixado ou IPCA, ok? Pode usar derivativos? Sim, somente para proteção, hedge. Ok, e a classe de ações? Tomem cuidado com esse percentual. Ao menos, no mínimo, vai pelo no mínimo que é melhor para você. Você vai gravar de uma forma melhor. Então, no mínimo, 67% do PL deve ser investido em ações. Somente ações? Não. É permitido investir em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, em outros fundos de ações, em ETFs de ações, que são os fundos passivos, tá? E também em BDRs, desde que sejam os níveis 2 e 3. O nível 1 não é permitido, ok? Mas vamos novamente ao percentual de 67%. Vamos dar o mesmo exemplo do renda fixa. Imaginamos um fundo com patrimônio de 100 milhões. Para ele ser considerado um fundo de ações, quanto é que ele tem que investir nesses ativos que você acabou de ver? Vou te dar um tempo. Vamos lá? 3 segundos para você responder. Em milhões. 1, 2, 3. No mínimo, isso. No mínimo, 67 milhões investidos em ações, fundos de ações, ETFs, bônus, tá? Nesses tipos de ativos, para ser considerado um fundo de ações. Esse mesmo percentual serve também para os clubes de investimentos, ok? E o multimercado? Por que multimercado? Multi de vários, né? Então são vários, diversos mercados. Por quê? Porque esse é um tipo, é uma categoria, uma classe que vai investir em diferentes mercados. Pode investir em renda fixa, pode investir em câmbio, pode investir também em ações. Então ele vai trazer essa pluralidade de investimentos, uma carteira já pulverizada, porque ele não tem compromisso de concentração e risco em nenhum fator específico. Então ele não tem obrigação, como renda fixa, de aplicar ao menos 80% do PL em títulos públicos ou privados de mesmo nível de risco. Ou, no caso de ações, aplicar ao menos 67% em ativos imobiliários, né, ao que você acabou de conhecer. Não, o multimercado não tem essa obrigatoriedade, tá? Ponto de atenção, utilizam derivativos tanto para alavancagem
quanto para a hedge. Então isso vai estar exposto, isso vai estar bem evidente no fundo quando ele fizer o uso para alavancagem ou para hedge, ok? E o fundo do tipo cambial? No mínimo 80% do seu PL investido em ativos relacionados de forma direta ou indireta, através de derivativos, em variação de preços de moeda estrangeira, normalmente o dólar, tá? Então aqui 80% também do patrimônio investido nesses ativos sintetizados via derivativos que acompanham a variação de preços em relação às moedas. Pode ser euro, pode ser ien, que é Japão, pode ser dólar, tá? Mas tem que respeitar esse mínimo de 80% também. Então quais são aí as classes que devem obedecer o mínimo de 80%? Renda fixa e cambial. Qual é o outro que vai exigir um percentual? Ações, no mínimo 67%. E multimercado tem uma exigência percentual específica? Não, nenhuma, é aberto, né? Existem algumas estratégias e aí a gente vai conhecer mais depois no momento oportuno. Agora vamos entrar em renda fixa e conhecer uma outra classificação, uma subclasse, né? Atribuída aí utilizando o sufixo. Então nós temos o curto prazo, longo prazo, referenciado, o simples, dívida externa e crédito privado. São 6 tipos de sufixos. Então eles são renda fixa, obedecendo aquele mínimo de 80%, né, que você já conheceu, que aquilo é padrão, né, mas ele pode carregar um sufixo. Como assim, professor? Olha, você pode se deparar, né, com um fundo aí na sua instituição, ou um fundo que você está pesquisando para o seu cliente, do tipo, fundo de investimentos, renda fixa ABC curto prazo. O que esse fundo quer dizer? Quer dizer que os títulos, né, desse fundo devem ter um prazo máximo de 375 dias. E o prazo médio da carteira, que você já sabe o que é prazo médio, né, da carteira, deve ser inferior a 60 dias. Então ele é um fundo que realmente vai investir em ativos de curto prazo. Então ele vai vir com o sufixo curto prazo e um ponto de atenção, anota aí na sua apostila do lado desse modelo que você tem. Os fundos de curto prazo têm tributação do Come Cotas diferenciada. Qual é a tributação que ocorre? 20%. Por que 20%, professor? Porque entende-se que fundos de curto prazo, como já diz ali que tem prazo máximo de 375 dias, equivalente a um ano, então a gente entende que o investimento ele vai ter durabilidade de um ano. Então são para as pessoas que buscam uma rentabilidade num prazo curto, inferior, né, dentro ali de um ano. E se você aplicar em qualquer investimento com esse mesmo prazo, seja um CDB, né, aqueles que não são isentos de IR, seja um CDB ou qualquer outro que vai permitir o resgate dentro desse um ano, você vai ver que a tributação é de 20%. Então, o Come Cotas do fundo, ele vai ser equivalente a uma tributação antecipada em maio de 20% e em novembro de 20%. Mas que no final, no resgate, se obedecer tudo certinho, vai ser equivalente a 20%, acabou a história. Você vai entender depois como é que isso funciona. E do tipo longo prazo? Mesmo exemplo, um fundo de investimento em renda fixa, ABC, longo prazo. Pode estar ali também LP. Então ele vai se comprometer a obedecer o tratamento fiscal destinado aos investimentos de longo prazo, né, renda fixa. Quais são? Qual que é a alíquota mínima de curto prazo, de longo prazo? 15%. Então ele já vai ter o Come Cotas a cada maio e novembro, ou cada 6 meses, né, antecipando 15% de tributação. Porque entende-se que quem está buscando o fundo de longo prazo está buscando um prazo superior a um ano, concorda? Agora, a prova, o exame costuma pedir o seguinte, em que a maioria das pessoas costumam errar, porque querem responder se pondo, criando empatia, se colocando no lugar do cidadão que está no enunciado. Digamos que vem uma pergunta do tipo, o senhor João deseja investir os seus recursos e resgatá-los em 270 dias, inferior a um ano, para trocar o seu carro. Qual o melhor investimento para o senhor João? Tomem cuidado. Aí vai ter resposta do tipo, um fundo de investimentos de curto prazo, um fundo de investimentos de longo prazo, um fundo de investimentos multimercado, um fundo de investimentos de ações. Ah, mas eu sei que um fundo de investimentos de longo prazo, ele também tem baixo risco porque ele é renda fixa.
E ele vai ter uma vantagem porque ele vai ter come cotas 15%. Para de pensar dessa forma, não pense dessa forma. Pense pela lógica, pelo que você aprendeu, e você não deve criar empatia, né? Como se fosse, se fosse eu, faria isso. Não, você é um profissional, você é uma profissional e você tem que dar a orientação correta, de acordo com a norma. Qual é a melhor orientação? O senhor José ou o senhor João, que está no enunciado. Como o senhor deseja resgatar em 270 dias, o mais indicado para o senhor é o fundo de curto prazo, mesmo que a tributação seja 20%, né, no semestre, através do Come Cotas, é o mais indicado porque ele tem um prazo médio, né, da carteira de 60 dias e os seus títulos não vão ter um vencimento superior a 375 dias. Esse é o mais indicado para o que o senhor procura, vai atender exatamente o seu objetivo, ok? Não inventa, não queira se posicionar no lugar do cliente do enunciado. Tipo referenciado. Bom, ele segue a premissa dos 80% do PL, mas como ele é do tipo referenciado, ele tem que vir fundo de investimentos em renda fixa, ABC referenciado. Se veio com referenciado, ele vai ter que obedecer mais essa norma. Investir ao menos 95% do PL em ativos que acompanham o índice de referência. Exemplo, CDI. Então esse é um fundo de investimentos referenciado DI. Então quer dizer que aquele fundo está aplicando dos 100 milhões de PL, 95 milhões em títulos que acompanham o CDI. Pode ser aí título Selic, que é quase equivalente ao CDI, pode ser CDBs de bancos, né? Então ele vai estar fazendo esse tipo de investimento. Do tipo simples, é o tipo mais tranquilo, mais seguro para ser investido. Por quê? Ele vai aplicar ao menos 95% do seu patrimônio em títulos públicos federais que tenham risco soberano, ou seja, também pode ser investido em instituições financeiras que tenham o mesmo nível de risco, né, no risco soberano, do risco do governo, o mesmo rate, né? Então, essa aplicação é bem conservadora, né, de 100 milhões, 95 milhões em títulos públicos, né, o nível de risco cai bastante, por isso vai dispensar inclusive o termo de adesão. Não é exigido o termo de adesão para adentrar, para aplicar e investir nesse fundo. Dívida externa. Aplica ao menos 80% do PL em títulos da dívida externa da União. Então, a dívida externa são os títulos públicos emitidos fora do Brasil, né, que são negociados de forma global. Então, do tipo dívida externa, vai investir nesse tipo de títulos, tá? No mínimo 80% do patrimônio líquido. E o crédito privado? O crédito privado não são aqueles títulos de instituições financeiras, já são de instituições corporativas, na sua grande maioria debêntures, então vai investir aí em debêntures de empresas não financeiras, ok? Então investe mais de 50% para ser considerado um crédito privado, mais de 50%, se é mais, é 50% mais um. Então deve investir mais 50% do patrimônio líquido em ativos de crédito privado. Na maioria, como eu falei, debêntures. E as ações, quais são os seus sufixos? Apenas dois. Mercados de acesso e BDR nível 1. No mercado de acesso, vai aplicar 2/3 do patrimônio em ações de companhias listadas em bolsas. Tá? E o BDR nível 1 também, 2/3 do patrimônio investindo aí em ações de companhias listadas em bolsas. Multimercado, nós temos dois tipos, os de longo prazo e o crédito privado, a mesma definição que nós vimos em renda fixa. Então, longo prazo vai ter essa preocupação com o tratamento fiscal de 15%, então tem que ser títulos longos, né? E o crédito privado vai haver uma concentração maior aí em títulos como debêntures. Então vai haver 50%, mais de 50% investido nesse tipo de ativo. Pessoal, agora nós vamos falar da classificação Ambima, tá? Então nós vimos a classificação CVM conforme a instrução 555 para todos os fundos, né, para todas as espécies, inclusive os seus sufixos. E agora nós vamos ver como que a Ambima classifica os fundos, tá? Respeitando a norma, né, da CVM, e agora, como autorregulador, ele vem e traz ao mercado algumas orientações. Então vamos entender um pouquinho como que funciona a classificação dos fundos da Ambima. Então na classificação, os investimentos estão divididos em 3 níveis, sendo o primeiro nível
A Anbima classifica por classe de ativos, como nós vimos, ou renda fixa, né, conforme a instrução 555, renda fixa, multimercado, ações ou cambial. O segundo nível está relacionado ao risco, então é o tipo de gestão em riscos, ou seja, o risco que o investidor está disposto a correr. Terceiro nível, já é o nível referente às estratégias utilizadas pelo fundo. Então, as principais estratégias que vão se adequar aos objetivos e necessidades do investidor. Então, não se esqueçam, a classificação dos fundos da Anbima respeitam 3 níveis. Primeiro, conforme classificação CVM, né, renda fixa, multimercado, ações e cambial. Então, é a classe de ativos. O segundo nível está relacionado aos riscos, né, para o investidor entender aquilo que está mais compatível ao seu nível de tolerância, ou seja, que está mais adequado. E depois, em relação às estratégias que o fundo vai adotar para entregar os objetivos que atendam às necessidades do investidor. Na sequência do material em nossa apostila, você vai ver toda a definição, né, respeitando os 3 níveis. Então, você vai ver na apostila a partir do segundo nível e terceiro nível. Te recomendo que você pare um pouquinho e leia toda essa segmentação. É preciso decorá-la, professor? Não, entenda como é que funciona na prática. Você vai ver aí as novas classificações de renda fixa, né, de duração, se é duração alta, duração baixa, né, em relação à sua duration, né, por isso duração. Então, vale a pena você se dedicar alguns minutos a compreender melhor essa classificação. Mas, para fins de exame, entenda que a classificação que você deve realmente decorar é essa que está em tela, ok?